função que iremos analisar agora é a contices. Ela tem por finalidade contar a quantidade de células com dados em uma área específica da sua planilha. Dados esses que atendam a um ou mais critérios pré-definidos. Tá? Nada melhor que a prática para a gente entender como tudo funciona. Vamos pôr a mão na massa? Como já foi dito, a finalidade da função contices é contar o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Ou seja, em uma tabela eu posso fazer uma contagem de dados, células que contêm dados condicionadas por um grupo de critérios, um ou mais grupo de critérios. Tá? Esse é o objetivo da função contices. Para entender, nós vamos utilizar essa tabela. Essa tabela ela relaciona funcionários divididos por sexo, identificados por sexo na coluna B e salário na coluna C. Na coluna B nós temos a identificação do sexo do funcionário pelas letras M de masculino e F de feminino. Nas células F2 e F3 nós teremos a contagem por critérios. Na coluna C nós temos os valores salariais e na célula F5 o critério referente ao salário. Então nós queremos contar, por essa tabela, nós queremos contar quantos funcionários do sexo masculino recebem valores salariais iguais ou maiores que 2.500. O mesmo ocorrendo com funcionários do sexo feminino. Para isso, nós vamos abrir o assistente de função e selecionar a função contices. Com o cursor na célula F2, nós vamos preencher os campos, dos argumentos da janela de diálogo do contices. Inicialmente ele traz dois campos apenas, intervalo de critérios 1 e critérios 1. Isso não quer dizer que ele tenha só esses dois campos. Conforme nós vamos executando o preenchimento, ele vai abrindo mais campos, para tantos critérios quantos forem necessários, com um limite de 127 informações. Então dá para ver que ele é bem amplo. Com o cursor com o cursor sobre o campo intervalo de critérios 1, nós vamos marcar a coluna B, das células B2 até B23. Porém, se deixarmos do jeito que está, ao arrastar a célula F2 para F3, porque obviamente nós não vamos fazer todo esse cálculo novamente, nós vamos fazer e arrastar para que ele dê a resposta no F3, nós temos que fixar os dados do campo intervalo de critérios. Por que nós temos que fazer isso? Porque se não fizermos, ao arrastar a célula, ao arrastar os dados, a função da célula F2 para F3, ele vai adaptar a leitura. Então, ao invés de ler de B2 até 23, ele vai ler de B3 até 24. Tá? Então, para evitar isso, nós vamos primeiro marcar o campo e no teclado pressionar a tecla F4. Ao fazer isso, ele vai inserir os cifrões nos endereços das células, tá? Indicando que ele vai ler exclusivamente de B2 até B23, estando na célula que estiver. Tá? O próximo passo é dar informação do critério. Qual o critério para este range de dados? Na célula E2. Na célula E2, que traz a letra M, eu estou dizendo para a função contices, que no range B2 até B23, eu vou ler segundo o critério constante na célula E2, ou seja, letra M, masculino. Feito isso, ele já me dá uma resposta prévia com o que ele leu nessa célula.
que 15 funcionários são do sexo masculino. Porém, eu tenho outro critério a definir, que é o critério de salário. Para isso, eu vou posicionar o cursor no campo intervalo de critérios 2 e marcar o range de C2 até C23. Só que, tal qual a informação no constante no campo intervalo de critérios 1, eu também tenho que fixar essa leitura, senão ele vai adaptar da mesma maneira. Eu marco o campo e no teclado eu pressiono a tecla F4, tal qual nós fizemos com o campo intervalo de critérios 1. Ao fazer isso, ele vai fixar a leitura, dizendo que, quanto a valores, ele vai entender o range exclusivamente de C2 até exclusivamente C23. Qual o critério para esse range? O critério para os salários. Eu vou informar no campo critérios 2. Com o cursor sobre esse campo, eu marco a célula F5. Só que, diferentemente do critérios 1, que eu quero que se adapte, neste campo não. Eu quero que ele continue lendo ao arrastar para a célula 23, a fórmula, a função, eu quero que ele continue lendo a célula F5. Portanto, eu vou fixar a leitura a esse campo da mesma maneira que eu fixei as anteriores. Ou seja, aqui ele já dá um resultado prévio, dizendo que 9 funcionários do sexo masculino ganham valor salarial igual ou maior que R$ 2.500. Voltando ao ponto, eu quero fixar a leitura da célula F5. Então, da mesma maneira, eu deixo o cursor lá, no teclado, eu pressiono a tecla F4. Feito isso, posso confirmar a função, que ele já me dá o resultado na célula. 9 é o número de funcionários do sexo masculino que ganham valores salariais maiores ou iguais a 2.500. Basta agora eu marcar a célula e arrastar o botão de sequência para a célula F3, que ele vai se adaptar e informar que, no primeiro campo, 9 funcionários do sexo masculino têm salário igual ou maior que 2.500. E no segundo campo, a célula F3, tem 4 funcionários do sexo feminino com salários maiores ou iguais a R$ 2.500. Esta é a função conte-ses.